querem fazer perguntas e respostas hoje? Daquilo que foi estudado até aqui? A senhora não vai contar da viagem? Todo mundo esperando. O inventário da viagem, o relatório. Relatório de viagem. Então, né? Essa vez foram 9 países. A gente estava acostumado a fazer 7. Mas eu pude apenas ir a 6, a 7 eu fui. E os outros nós dividimos. Porque esse ano a gente teve 24 oradores da AME na Europa. E tudo começou com a Holanda. Eu não pude ir no dia 12 de outubro. E o Júlio e o Mário Pérez foram os representantes da AME Internacional. E houve uma preferência para que se falasse inglês, porque é uma língua bastante conhecida por lá e ficaria também mais fácil para a tradução. Infelizmente, na Holanda, nós não temos tido uma boa tradução do português para o holandês. E como isso tem sido feito automático, quer dizer, ao mesmo tempo, né, concomitante ao que o orador fala, tem que ser uma boa tradução, porque também, senão, as pessoas não vão entender muita coisa. Então, nós tivemos 2 grandes representantes da AME Internacional, o Júlio Pérez falando da sua experiência com médicos na Pensilvânia, uma pesquisa que foi feita em 2010, juntamente com o Dr. Andrew Newberg, e que foi publicada em 2012, algo inesperado, porque, como vocês sabem, o establishment, né, aquilo que os cientistas consideram publicável e não publicável, ainda estava muito presente, né? E ainda está muito presente, aliás, na conduta daqueles que selecionam o material para publicação. Mas, felizmente, o Júlio conseguiu furar a onda, né? E foi publicado esse trabalho com grande repercussão, porque são raros os trabalhos sobre médicos, principalmente trabalhos de cunho científico, né? Porque foi publicado por uma revista indexada, quer dizer, uma revista de peso, e tudo isso tem um grande valor do ponto de vista científico. Então, eu soube que por lá, por Amsterdã, pela Holanda, né, nós tivemos assim um público que não podemos considerar alto, mas devido à falta de conhecimento do que seja o espiritismo na Europa, aliás, né, o conceito espírita é assim um conceito muito deteriorado para nosso desgosto, é considerado voodoo, ou é considerado como uma consulta mediúnica, ou então as mesas que rodam ainda do século XIX, quer dizer, não há assim uma difusão propriamente dita, né, daquilo que, por exemplo, no Brasil é dito, é falado assim abertamente, e o conceito de espiritismo já aqui no nosso país está muito mais firmado do que na Europa. Enfim, a repercussão, pelo menos
dos cientistas que participaram lá, uma médica homeopata e um filósofo e pessoa que ensina na universidade, nós tivemos assim uma boa repercussão. Eu não pude ir, como eu disse, comecei o périplo no dia 17 de outubro, quando eu saí de São Paulo, chegando dia 18 em Varsóvia. Varsóvia, sim, era a primeira vez, né? E como tal, a gente não esperava público, porque também o espiritismo lá não tem uma difusão, assim, só tem um núcleo espírita em Varsóvia, o outro em Cracóvia, mas são núcleos, o de Cracóvia é assim bem familiar, não existe assim uma chamada ao grande público, né? Já em Varsóvia não, já existe a possibilidade da pessoa frequentar. E aí nós tivemos uns 30 e poucos, quase 40 participantes, e a gente não estava esperando que eles comparecessem no dia seguinte. Então nós aproveitamos e fizemos o máximo no sábado, dia 19, né? Porque o doutor Roberto Lúcio falou sobre as doenças mentais à luz do espiritismo. O doutor Décio falou das doenças ao corpo físico, do espírito ao corpo físico. E eu então dei uma noção do que é o novo paradigma que a gente está propondo para a saúde. Isso tudo no primeiro dia. Mas o que foi bom lá foi que havia 1 hora de exposição e 1 hora de perguntas para o público. Eles deitaram e rolaram, tá? E aproveitaram 1 hora de perguntas, daí não parava mais. E o que a gente observou é que as perguntas eram pertinentes, apesar de eles nunca terem tido contato com o espiritismo ou com o paradigma médico espírita. No dia seguinte estavam todos lá, não faltou ninguém. E a gente achava que não iam, né? Aí também foi muito interessante, porque o mesmo esquema, 1 hora de exposição e depois 1 hora de perguntas. E interessante porque eu apresentei aquele trabalho de pesquisa da AME São Paulo sobre as cartas de Chico Xavier, né? A mediunidade dele. E mostrei a casa onde ele morou e, enfim, fiz uma pequena biografia para depois, então, apresentar o trabalho. Interessante que uma senhora falou assim, mas por que a gente não tem um médium desses aqui em Varsóvia? Eu me contive para não falar assim, é porque ele é raro, né? Em quantos milhões você tem um Chico Xavier, né? Mas eles ficaram muito entusiasmados, assim, que a gente levou os casos bastante contundentes, né? Com comprovação muito grande da mediunidade dele. E depois, eles, ao final, ao comentarem o nosso encontro, eles disseram que eles consideravam uma pena não ter mais gente, né? E que eles achavam que precisava de maior divulgação. Mas não é bem assim, nós sabemos que a dificuldade é grande, né? A Polônia é inteiramente católica, né? Não sei se vocês sabem, mas ela forma na Europa, ela forma uma região diferente, porque eles não estão tendo não estão tendo religião na Europa, né? Vocês sabem que 40% da população, ou mais, mais de 60%, eu quero dizer, né, não frequenta religião nenhuma. Sendo que na França é uma desonra falar Deus e falar Jesus, né, para grande parte, principalmente dos jovens. Então não se toca no nome de Deus, não se toca no nome de Jesus, e religião é tida assim como o ópio do povo mesmo, né? Só os povinhos muito
ignorantes como nós da terceira, né, aqui da América Latina, é que precisamos de religião. Eles não necessitam de religião. É assim, pelo menos, que a gente tem sentido quando eles conversam, né? Bom, mas a gente achou que na Polônia, exatamente por ter uma influência católica muito grande e por ter sido a Igreja Católica que ali exerceu um papel diferente do restante do mundo, eu creio, que é de preservação da arte, da cultura do povo polonês, e também por eles terem exercido um papel assim de, por assim dizer, de conservação mesmo dessa cultura. Foi diferente o papel da Igreja Católica na Polônia. E ao contrário do que a gente poderia pensar, para nós foi muito bom eles serem católicos, porque é preferível você falar a uma comunidade que acredita em algo do que você levar conceitos e tudo mais para comunidades que não aceitam nada, né? Que são materialistas. A proposta é diferente. Quando já existe a fé, quando a religião já pulsa dentro daquela nação, é mais fácil você semear. Muito mais. Bom, de Varsóvia nós fomos para Lisboa, e como vocês sabem, Lisboa é um campo aberto para as AMs, né? Nós tivemos mais de 800 pessoas no salão, e um dado curioso que nós tivemos na nossa ida é que eles fizeram um levantamento de dados via computador, mostrando que 40% do público que nos ouve é fiel, é cativo desde a primeira jornada. 40% é bastante, né? Mas um outro dado curioso também, e que a gente considera muito bom, é que tinha muita gente nova que estava vindo pela primeira vez. Então você compreende que seu objetivo foi alcançado. Quer dizer, você mantém um público que gosta do assunto, que vai toda vez que você está lá, mas você também atrai pessoas que vão pela primeira vez, né? Nós observamos que o nível de perguntas, porque vocês sabem, ao final da jornada nós fazemos uma mesa redonda, é um pinga-fogo mesmo, né? Com todos os oradores que respondem às perguntas do público. E a gente nota por essas perguntas que ainda é grande o desconhecimento da doutrina espírita em Portugal. Assim, a frequência aos centros espíritas, eu não acredito que esteja sendo uma frequência bastante suculenta, vamos dizer. Acredito que a frequência aos centros espíritas é aquela coisa morna, de pouca gente. Claro, não tem muito valor, como nós sabemos, mas não tem aumentado, ou não há assim, um interesse preponderante para o estudo. De qualquer maneira, é sempre uma festa Portugal, né? Você fala a mesma língua, o povo adora, e no final é uma confraternização muito grande. São distribuídas as flores em homenagem à Rainha Santa Isabel, e é sempre uma situação de bastante espiritualidade, que você troca essas energias com o mundo espiritual, né? Para nós estarmos levando 8 anos as jornadas, vocês imaginam o número de temas que já foram abordados, né? Então, para as 9ª jornadas que serão travadas o ano que vem,
nós vamos ter que fazer um levantamento de tudo que se falou até agora, né? Para não levar tema repetido, né? Mas há sempre a possibilidade de fazer coisa nova, porque quando se trata de medicina, vocês sabem, né? A quantidade de assuntos é enorme, né? E principalmente também porque a gente vê os questionários, as sugestões, procura estar em contato com esse público. Então, Portugal é sempre isso. Em Portugal, nós fomos para Lugano, na Suíça italiana. Em Lugano, nós tivemos pouco público, né? Umas 20 pessoas. E a questão esbarrou em algo que aquela que foi a organizadora não prestou muita atenção, porque era justamente na semana em que os pais levam os filhos para uma semana de descanso das aulas. Então foi uma época que foi escolhida pela organizadora, mas que não teve assim, não foi muito bem lembrada, ou não estava assim coadunando com aquilo que a gente pensava. E dali de Lugano, a Edvênia até foi também a Locarno, que é perto, e fez a palestra dos animais, né? Mas também com pouca gente, exatamente porque toda a Suíça tem nesse período um período de férias escolares, né? Então a dificuldade é grande porque eles viajam muito. Daí de Lugano, a gente toma um avião em Milão, que fica a 1 hora de Lugano. E a gente toma um avião para ir para Bonn, onde seria realizado o congresso, o 5º congresso alemão. Mas ali a minha mala se foi, quer dizer, as rodas da minha mala se foram, e eu praticamente precisei comprar outra, né? Os percalços da viagem são grandes, né? Porque é muita movimentação, né? Para lá, para cá, para cá, para lá. E desde o primeiro congresso, a gente sempre fez na academia, na mesma academia, onde você fica no hotel e ao mesmo tempo você tem o auditório para fazer a palestra. No congresso alemão, como sempre, nós tivemos em torno de 170 pessoas. Né? E o interessante também no congresso foi a observação de um dos alemães, que ele disse assim: é curioso, é interessante, porque ele sabe muito mais que nós. Ele escreveu quer dizer, nós estamos ignorantes, porque eles ultrapassam as informações que nós somos capazes de conseguir assimilar. Bom, mas ao lado disso, né, os assuntos vão sendo levados assim, mais psicólogos aderem, por exemplo, à terapia complementar espírita, que na Alemanha precisa muito, mas muito mesmo. A questão da obsessão, né? A questão dos casos psiquiátricos muito pesados, que teria necessidade do passe da água fluidificada. Felizmente, né, nós somos sustentados lá na parte organizacional, né, pelo Centro Espírita Alcastar. Quer dizer, Allan Kardec é o nome do Centro Espírita. E eles são muito organizados, eles têm as sessões de desobsessão, as vibrações para os enfermos, as consultas que são feitas gratuitamente para as pessoas que estão passando por dificuldades, por obsessões, né? E aquela coisa terrível, porque os laboratórios na Alemanha,
como vocês sabem, eles são muito pesados, né? Eles medicalizam mesmo e insistem com os médicos recebem uma saraivada maciça por parte dos laboratórios a fim de medicalizar o paciente. E a ponto de ter médicos mesmo alemães que se insurgem contra isso, né? Então vocês podem imaginar um jovem, uma jovem de 16, 17 anos, que apresenta sinais de mediunidade, que está vendo espíritos, que está ouvindo espíritos, pode ter certeza. Esse jovem ou essa jovem vai passar a vida inteira tomando remédio abobalhado. Porque uma medicina materialista não vai admitir que isso possa ser mediunidade e possa ser tratado sem medicamentos. Isso praticamente consiste na mentalidade dos médicos em geral, mas você pode imaginar na Alemanha como isso é, né? Sendo que os principais laboratórios estão instalados lá, né? No mundo inteiro. Mas já há para nós uma tentativa de verificar, né, de que maneira nós podemos entrar. E é sempre assim, através dos homeopatas, que já têm naturalmente uma inclinação para medicalizar menos, e outra questão também, que os próprios médicos já estão sentindo que é pesada a ação da indústria farmacêutica em cima dos médicos, né? Que também já abre um caminho para nós. Como vocês sabem, a Alemanha é muito mais voltada para a pesquisa. Para vocês terem uma ideia, a partir do momento que nós começamos a ir para lá, então nós fizemos o 5º alemão dessa vez, então são 5 anos seguidos, né, que nós fazemos a nossa ida lá. Nós já tivemos 3 pesquisas na Universidade de Aachen a partir da nossa ida lá. A mesma pesquisa que foi realizada na Pensilvânia, o Julinho e o Alexander fizeram na Universidade de Aachen, aí não mais utilizando médiuns psicógrafos, como eles fizeram na Pensilvânia. Ali foram utilizados médiuns psicofônicos. E agora, o Julinho acabou de fazer outra pesquisa dos médiuns que recebem pintura mediúnica. E conseguiu levar acho que 10 ou 12 médiuns, e quando essa pesquisa for publicada, a gente vai poder também difundir mais. E também está em vias de ser começada aquela que o Jean Carlos já fez aqui em São Paulo e que foi publicada, está sendo publicada agora na revista, que é a ação dos passes impedindo a proliferação de bactérias, a imposição de bombas, que também eles estão em vias de realizar. A Universidade de Aachen tem dinheiro, muito dinheiro, e tem uma faixa da universidade que está propensa a fazer essas pesquisas. De modo que esse intercâmbio é muito importante para nós e continua indo, né? E o que nos interessa é exatamente movimentar a parte da pesquisa na Europa através da Alemanha, porque é um povo danado, né? Tudo que você propuser e que tenha sentido lógico e que caminhe para a pesquisa, você pode contar, porque eles vão fazer. O que já é também algo muito importante para nós, porque não é só a oposição que você tem também o estímulo para continuar a pesquisa. E nós saímos de lá muito felizes também por essa possibilidade de abertura, de se saber se a energia vital, né, ela realmente
pode impedir a ação bacteriana ou não, pode aumentar ou diminuir a ação bacteriana. Ao contrário do que o movimento espírita pensa, porque nós há 100 anos largamos a parte científica da doutrina. No Brasil, por exemplo, você não tem absolutamente nada de ciência. O que é propalado como ciência não passa nem perto de ciência, porque não é feita pesquisa nos moldes que precisam ser feitos. Não adianta a gente dizer, ah, isso funciona, eu fiz pesquisa científica. Isso não é pesquisa científica. Pesquisa científica tem o seu começo, o seu meio, o seu fim, que é o protocolo. E você tem que submeter o que você está fazendo a um conselho de ética. Se você não tiver o conselho de ética, não adianta, que não vai ser considerada pesquisa em lugar nenhum do mundo, né? Então, para vocês terem uma ideia, o Jean, que é o nosso Giancarlo Lucchetti, que pertenceu aqui a AME São Paulo, ele é hoje o chefe de pesquisa da AME Brasil. Para vocês terem uma ideia, ele tem mais de 60 trabalhos publicados em revistas indexadas. Quer dizer, revistas que são consideradas por aqueles que pesquisam. Porque se sai numa revista indexada, você está num portal médico e você é consultado. E você é considerado pesquisador. Se não sai, se não tem nada, em lugar nenhum, de pesquisa que você fez, publicada, não adianta. Por exemplo, o pessoal da França me mandou uma seguinte pergunta. No Congresso de Psiquiatria de Nice, apareceu lá pesquisa, né, mostrando a mediunidade e tal, e o valor disso, daquilo, e colocando como científico. Aí eu disse, pessoal, olha aqui, se isto é um paper, mas isso é considerado, por exemplo, como que algo que você apenas coloca no Congresso, e você tem ordem para colocar no Congresso, mas não existe publicação, não é pesquisa. E não tem valor. Então, eu acho que está em tempo do movimento espírita começar a despertar para o fato de que não adianta a pessoa trombetear que faz pesquisa se ela não publica. Se ela não publica em revista indexada. Então, a finalidade das AMEs, e sobretudo a AME Internacional e a AME Brasil, é produzir cada vez mais pesquisa válida, que possa ser consultada por outros pesquisadores. Se não for assim, para nós não tem interesse, né? Então, sem alarde, sem proclamar em televisão, sem sair em jornais quase, a não ser as pesquisas do Julinho e do Alexandre. A Associação Médica Espírita Internacional já tem mais de 60 pesquisas publicadas. Então, é isso que está nos interessando. Não é trombetear por aí, isso ou aquilo, né? Porque nós precisamos parar com essa mania que temos aqui de alardear que estamos fazendo ciência. Precisa tomar cuidado, né? Ciência é uma coisa muito delicada, que em geral não se coaduna com aquilo que é apresentado e trombeteado em televisão, em jornal, em revista. Nós temos o nosso canal. O canal é a ciência e são as revistas científicas. E é isso que nós estamos visando. Bom, como eu disse, a Alemanha está muito propensa a isso. E essa parceria com o pessoal de Hagen, que fica perto, aliás, de Bonn, é muito interessante para nós e tem sido
E vamos ter para o ano que vem, se Deus quiser, mais pesquisa. Uma delas foi apresentada agora, enquanto nós estivemos lá, pelo pesquisador alemão e pela brasileira que participou também dessa mesma pesquisa. Então, da Alemanha nós fomos para Londres, onde nós tivemos lá, como sempre, o Dr. Peter Fenwick, o Dr. Andrew Powell, o Dr. o psicólogo, não é bem o nome, mas, e também o Dr. Mário Borregar. O Dr. Mário Borregar, para vocês terem uma ideia, é uma estrela de primeira grandeza na pesquisa de medicina e espiritualidade. Primeiríssima grandeza. Ele esteve conosco em Londres, esteve conosco em Toulouse. Ele é canadense, no momento ele está radicado nos Estados Unidos, na universidade de lá. E até ele me deu o último livro dele para publicar em português, para ver se eu consigo aqui uma editora para publicação. Chama Brain Wars, Guerras do Cérebro, né? E que tem um interesse enorme, porque ele, sendo um pesquisador de primeira categoria, ele tem já um nome, né? Bastante difundido. E ele é jovem ainda, tem muita capacidade para isso. Então, lá em Londres, eu julgo que nós fizemos um encadeamento de palestras muito interessante, porque nós falamos de consciência não local, cérebro quântico. E lá nós tivemos, a partir do Dr. Mário Borregar, que foi a primeira palestra, em seguida nós fomos construindo o congresso e ficou assim bastante encadeada a programação. Nós tivemos em torno de 150 pessoas, o que para nós é bastante, principalmente tendo em vista que nós começamos tudo a partir de 2006 e não tínhamos absolutamente nada de espiritismo entre os europeus. Posso dizer para vocês, sem medo de errar, que as reuniões que os brasileiros realizam lá são feitas, na maioria, na língua portuguesa. Não, é claro, pela British Union, que faz a reunião em inglês, e os comentários, os estudos, mas a grande maioria são brasileiros que se reúnem lá, que conversam em português. Então, os doutores David Luke, desculpe a falha da memória, o David, ele já esteve no Brasil algumas vezes, ele se entusiasmou muito e se entusiasma pelo fenômeno mediúnico. Ele observou os pajés na Amazônia. Ele tem um trabalho muito interessante mostrando que a substância que se obtém da ayahuasca, vocês sabem que é aquela beberragem que os índios tomam para entrar num estado alterado de consciência. Então, ele tem tudo isso catalogado, mostrando que é muito próximo da pineal, da produção da melatonina pela pineal, né? E como ele já tinha ouvido os nossos oradores falarem a respeito da importância da pineal, ele está fazendo esse estudo também a partir do momento em que ele teve essa aproximação conosco. O que também é muito importante para nós, termos alguém assim, né? Inclusive, talvez a próxima vez a gente faça na universidade onde o David Luke ensina em Londres. Também há essa possibilidade de fazer lá. Eu gostei muito do encadeamento, como eu disse, das palestras, uma em seguida da outra, com bastante aproveitamento, eu creio, porque o fio condutor foi a consciência não local
e depois a gente foi para o citoplasma, terminamos no citoplasma, no dia seguinte já começamos com o problema da morte em si, da mediunidade. Eu gostei muito do congresso lá. Gostei também do de Toulouse. Agora, uma coisa incrível foi, tinha 300 pessoas em Toulouse. Quer dizer, isso é um recorde absoluto, porque na terra de Kardec, eu nunca vi uma religião ser tão maltratada como a nossa. Não existe. O que existe são as mesas girantes, o voodoo, os médiums que cobram e os médiums que enganam a população. Infelizmente, é esta a nossa situação no momento lá, né, na França, que foi o berço do Espiritismo. Mas, felizmente, né, os nossos congressos estão tendo essa mudança, provocando essa mudança de mentalidade. A ponto de certos oradores, inclusive da França, que tinham um certo receio de falar conosco, já não estão tendo mais essa dificuldade. Nós já tivemos 4 oradores, né, franceses, que foram falar sobre o seu trabalho em EQM, mas, como vocês podem imaginar, eles não tocam em Deus, não tocam em nome de religião nenhuma. É muito, muito interessante, né, a gente sair do Brasil e ficar falando de Deus, de Jesus e da ciência, e eles, né, que tiveram o berço de Allan Kardec, não tocarem no assunto. Mas não tem importância, né? Porque a verdade, ela é como o sol, né? Ela brilha como o sol. Não adianta a gente tentar fugir, porque o sol tem uma estrela de quinta grandeza e ninguém consegue, né, apagar o brilho que ele deixa nas coisas. Mais cedo ou mais tarde a situação vai ficar, como nós sabemos, nós vamos vencer essa parte das trevas, das névoas, das dificuldades que nós estamos tendo. E de Toulouse para o Brasil. Mas nós tivemos também em Luxemburgo, com um grupo de 2. E foi tão interessante em Luxemburgo, porque foram 2, um psiquiatra, o Dr. Sérgio Lopes, e um intensivista, né, o Dr. José Roberto, falando sobre EQM e sobre o problema da eutanásia, o problema biológico. E aí, a Zelina tinha escrito assim, que não sabia como é que ela ia fazer, porque não podia entrar com nenhum folhetim em hospital que era preso. E não podia entrar com a propaganda. Tudo tinha que ser via internet. Aí eu falei, tenta via internet, porque não custa, né? E aí foi o que ela fez. Ela entrou com a propaganda na internet de 3 hospitais. Mais interessante, eles permitiram, o que já abriu o caminho para ela. Adivinha o que aconteceu? No território pequenininho assim, ela tinha 80 participantes da área médica. Inclusive, 3 médicos ficaram interessados na Associação Médico Espírita Internacional. Já escrevi para eles e tudo, já fiz o intercâmbio. Vamos ver agora no que vai dar. Eu não pude ir a esse. Outro evento que também foi interessante foi na Suíça também, outra vez, em Berna, na Suíça alemã. O hospital onde a Nelly trabalha, que ela é presidente da Associação Médico Espírita da Suíça, esse hospital, ele toda quinta-feira permite que os médicos e os estudantes de medicina, eles tirem um dia de folga para estudarem as suas próprias coisas dos pacientes e também para aumentar o seu conhecimento. A Nelly, então, aproveitou a oferta dos auditórios e levou um dia todo lá numa quinta-feira. Então, para lá foram o Dr. Sérgio Lopes,
o Dr. Beto, o Jorge Daia e o José Roberto. Mas vejam que interessante, né? Quer dizer, houve um encadeamento também de palestras o dia todo lá, dentro do próprio hospital, que também para nós é uma experiência importante. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, posso responder rapidinho. Doutora, o perfil desse pessoal que participa dessas palestras é sempre da área médica ou é permitida a atuação de... Olha, está acontecendo o que acontece no Brasil. Nós tivemos 1.600 participantes lá em Maceió. Desses 1.600 participantes, né, nós tivemos uma parte que era assim, desde donas de casa ou de dirigentes de centro espírita, que tem uma certa escolaridade e que tem interesse nos temas. Isso tem acontecido desde o começo. Então, o que nós fizemos em Maceió? Nós fizemos 3 auditórios, né? Um para o grande público, que são assuntos médicos de interesse do grande público. Um outro auditório que era só ciência. Então, quem fosse para esse auditório só ia entrar em contato com pesquisa e assunto de física quântica, como nós tivemos, etc. E um outro auditório de assuntos específicos, como homeopatia e dependência química, por exemplo. Então nós tivemos possibilidade, mas isso é Brasil, né? Nós não temos possibilidade de fazer isso no exterior. Mas nós já estamos notando que é a mesma coisa, entende? Então tem um público que é do pessoal da saúde, que envolve psicólogos, terapeutas ocupacionais, né, fisioterapeutas, e tem uma parte de gente que tem um verniz, que, por exemplo, na França, a cultura é muito diferente do Brasil. Então, a pessoa antropóloga, por exemplo, ela se interessa pelo que nós vamos falar. Então, o que acontece é que nós temos no mesmo auditório uma gama muito grande de pessoas, cada uma com um interesse particular. Entende? E com o tempo, se a gente continuar assim, vai ter que fazer auditórios distintos. Mas no momento isso é impraticável, né? Porque a gente só tem essa parte. Então, existe uma porcentagem de pessoas ligadas à saúde e uma outra parte ligada ao conhecimento geral. Isso a gente nota, né, nesses congressos, né? Mas o Leonini não mandou seriar, eu estou seriando. Ele disse que era para nós irmos, nessa hora não se discute, a gente vai, né? Porque se ele não tivesse dito, eu não punha o nariz para fora da porta. De maneira nenhuma. Se ele não tivesse falado comigo e dito a verdade, não teria saído. O soldado precisa obedecer. Ele não pode ter vontade própria. Vontade era ficar em casa mesmo. Mas a gente tem que obedecer. Né? Diz que é para ir e que a caravana ela teria a possibilidade de despertar os que estavam dormindo. Uma das coisas que ele colocou para mim foi isso. Quer dizer, pessoas, espíritos encarnados, que devem ter prometido trabalhar, mas que estavam paralisados, né, diante da dificuldade. Porque onde o materialismo campeia é difícil você trabalhar, né? Não é uma questão fácil, não. Mas eu estou acostumada, eu raramente digo isso, porque
às vezes eu posso ser mal interpretada, mas todas as vezes que nós vamos, são verdadeiros campos de futebol, totalmente cheios de espíritos trabalhando. Dessa vez eram 3 campos de futebol. Já aumentou muito desde a última vez. Eu fiquei muito feliz porque o Décio viu também, não fui só eu. Então, a questão é assim, eles aproveitam o ambiente que se forma a partir do trabalho material dos encarnados e aumentam o pessoal dos desencarnados para trabalhar em conjunto com todo mundo. É um trabalho gratificante, né, que exige muita vigilância da parte de todos, mas felizmente nós temos uma equipe muito boa, que pensa da mesma maneira, porque o trabalho da AME é coletivo, não há destaques pessoais. Nós trabalhamos coletivamente, um ajuda o outro, as palestras são feitas de maneira a imprimirem uma modificação realmente em quem escuta, não porque a gente tenha evolução espiritual, mas porque a gente compreendeu que a semeadura tem que ser feita com humildade. E os resultados a gente entrega para Jesus, nada tem a ver conosco enquanto pessoas, enquanto indivíduos. Nosso trabalho é coletivo, posso dizer com toda sinceridade. Por isso que as pessoas que tentam o brilho pessoal, o voo solo, eles não se acomodam na nossa instituição. Eles não continuam. Doutora, tudo bem? Oi. Estou muito triste em saber que na França, justo na França, ainda eles não conseguem enxergar o espiritismo como ele é, longe de ser ainda uma religião, né? Eles só vão pelo foco pela curiosidade, ciências. Não está na hora do plano espiritual fazer uns fenômenos como fez no século passado para ver se eles acordam? Eles nem têm condições de fazer mais isso. Não pode mais? Puxa vida. Não há condições mais de fazer isso. Como o próprio Chico disse, o Humberto Campos disse, a árvore foi transplantada para o Brasil. E só poderia ter sido, porque senão desapareceria, né? Então, aqueles milhões que o Kardec tinha lá, a época dele, praticamente renasceram todos no Brasil, né? Ficou muito pouca gente por lá. Mas, como a gente sabe que a verdade brilha e brilhará sempre, nós temos que ter certeza de que um dia todos vão retomar o mesmo caminho, né? Vamos trabalhar.